Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. Meu nome é Fernando Bispo e hoje eu recebo nos estúdios o professor Axé Silva. O papo de hoje vai ser sobre o ensino de geografia no Brasil atual. Tudo bem, professor Axé? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado aí pelo bem-vindo. convite. Estou muito honrado de conversar com você e com todos que utilizam, o nosso sistema. A honra é toda nossa. O professor Axé Silva é paulistano, é professor de Geografia de Ensino Fundamental e Médio, tem 30 anos de experiência, não parece, hein? É bastante mais, né? Parece bem menos. Bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, USP, articulista e coordenador de publicações especializadas em Geografia e Ensino, criador e apresentador do canal de vídeo em plataforma digital sobre geografia e atualidade. Você trabalha, hein, professor? Um pouquinho. Acho que sim. Mas quando se faz com prazer, a gente Não é acha trabalho, né? A gente acha que juntar o fazer com prazer é um dos caminhos mais importantes da vida. É o caminho ideal. É o que a gente faz todo dia, tentar juntar o fazer com prazer. Com certeza. Pessoal, para a gente começar, por que a opção pela geografia e não por outra carreira associada às ciências humanas? É engraçado. Você sabe, Fernando, que geografia, assim, eu sempre me inspirei em estudar alguma coisa em que eu fosse ao mesmo tempo sujeito e objeto. Então, ao longo do processo, quando eu comecei, a escolha de uma profissão é uma coisa bastante complicada, né? Porque você está ali numa fase de adolescência em que existem tantas coisas e eu lembro que eu fazia muitos testes vocacionais. E os testes vocacionais ajudaram para um certo aspecto. Qual o aspecto que eles ajudaram? Eu sabia o que eu não queria fazer. Sempre dava 0 em Forças Armadas e Química. Química eu sei, a única coisa que eu brinco, falo que eu gosto de Química é água. A água é a coisa mais importante, o resto eu não sei nada. Mas assim, dava coisas muito empatadas, né? Eu tinha gostos muito variados. E sempre tive uma tendência, obviamente, para as ciências humanas. Mas por que eu não fui fazer história? Porque, efetivamente, o que me chamou mais atenção na geografia é que eu tenho uma necessidade de entender aquilo que eu estou estudando, né? Que eu esteja inserido naquilo. E a geografia, ela parafraseando um professor que me deu aula, que foi o Milton Santos, ele falava que a geografia é a história do presente. Então, nós estávamos falando aqui antes um pouco sobre a questão do tempo, né? Então, eu estou sentindo uma situação de tempo, né? Uma situação atmosférica, então eu sou ao mesmo tempo sujeito e objeto daquilo que eu estou estudando, eu entendo um pouco desse processo. A história tem coisas fascinantes, obviamente, mas, por exemplo, era uma coisa muito pessoal. Eu estudo feudalismo, mas eu não vou ver o sistema feudal, né? Então eu precisava me inserir numa coisa que eu fosse ao mesmo tempo sujeito e objeto. Então a geografia foi algo que me chamou a atenção, né? Essa história do movimento e a história do presente. Eu acho que o ensino de geografia nunca esteve tão atual, né? As questões ambientais são muito faladas. É verdade. Hoje em dia, a geografia ela tem essa multiplicidade, né? Ela é eu gosto muito do que o Jurandir, o meu parceiro de escrita, que foi meu professor, um dos meus professores na universidade também, ele tenta definir uma coisa que eu achei bastante interessante, que ele fala que a geografia é uma ciência multidimensional. Então, ela consegue efetivamente dialogar com muitas das variantes, né? Sejam aspectos naturais, sejam aspectos sociais, econômicos, demográficos. Então, ela tem essa multiplicidade. E hoje em dia existem caminhos possíveis relacionados especificamente a essa questão do meio ambiente, seja o meio ambiente tradicional, né, as florestas, os rios, mas também o meio ambiente urbano. As pessoas, elas às vezes associam o meio ambiente com um determinado tipo de estereótipo. E, na verdade, ela também está inserida no meio ambiente eventualmente deteriorado, né? E é importante que a gente também se sinta como responsável, né? Como um elemento atuante e que pode ser um elemento transformador também dentro desse processo. Então a geografia tem isso, essa dinâmica que me chama a atenção também. O meio ambiente é o todo, né? É o todo, é o todo. Qual foi o ensino de geografia que você teve quando estava no ensino médio? Então, eu sou de 1968, vou fazer 51 anos, né? Você falou assim, muito jovem e tal. Obrigado. Comecei bem cedo, comecei com 20 anos a dar aula e tal.
Mas assim, sendo muito sincero, a geografia que eu fui ensinado em 1975, foi o primeiro ano que eu entrei na escola, era uma geografia decoreba, né? Aquela geografia tradicional. Vivemos um período, vamos dizer assim, de uma estrutura de ensino de geografia em que havia, de uma certa maneira, essa coisa de decorar os rios. Não cheguei a decorar os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas, não foi. Mas decorava capitais. Minha mãe um dia chegou com uma prova em que eu tirei nota máxima em geografia. Ela deve ter pensado, puxa, o menino é predestinado. E aí eu peguei a prova, olhei e era assim, qual é a capital de Honduras, qual é a capital de Cuba, qual é a capital do Brasil, era isso que eu tinha. E sendo muito sincero, Fernando, a geografia que eu estudei era meio que, ela era dissolvida dentro de uma coisa chamada estudos sociais. Né? Então a gente tinha Organização Social e Política do Brasil, Educação Moral e Cívica, e tinha lá a tal de Estudos Sociais, e era nesse meio de caminho que havia uma geografia. E realmente, nessa fase, eu não tinha muito interesse na geografia. A geografia começou a me despertar algum interesse no colégio. Eu tive um professor, um querido professor, que chegou, e eu achei muito ousado da parte dele, ele chegou e falou assim, olha, não vou dar geografia física, vou dar geografia humana, 3 anos de geografia humana. E eu falei, nossa, que professor louco, né? E ele falava muito sobre questões ligadas à Guerra Fria. A gente estava vivendo ainda esse período da Guerra Fria, 83, 84. Então foram 3 anos muito interessantes, né? Sei lá se o adolescente gosta de guerra, não sei, acho que até gosta. Mas me chamou muito a atenção. E acho que por esse viés da geografia humana é que eu optei pela geografia. E depois eu fui me apaixonar pela geografia física. Tem muitas coisas da geografia física e essa junção entre o físico e o humano, que faz a geografia, é que me deixou um pouco mais feliz. Né? A geografia humana tem coisas muito legais, mas foi basicamente na universidade que esse elo se completou. Dá para dizer que a geografia hoje é um pouco mais vibrante, um pouco mais próxima do dia a dia, como você falou que o meio ambiente é o todo, está mais próximo das pessoas, elas se identificam mais com a geografia de uma forma geral? Elas eventualmente se identificam com determinados fatos e fenômenos, mas eventualmente elas não associam necessariamente à geografia, né? Talvez seja esse um dos principais problemas que nós, geógrafos, professores, enfim, educadores, temos de mostrar, né, que isso também faz parte. A ciência ela não pode ser vista, ela pode ser entendida de uma maneira dividida, mas ela faz parte de um todo. E, eventualmente, cabe também a nós, geógrafos, mostrar, olha, isso daqui também faz parte de um cunho geográfico, né? Como nós podemos mostrar que esse elemento faz parte dessa ciência. Às vezes, o aluno ou a pessoa em si, ela associa com outras questões. Obviamente que quando eu falei, por exemplo, do tempo, a meteorologia, ela tem uma importância relacionada a isso, faz parte do estudo da meteorologia, mas também faz parte do estudo da climatologia, entender um pouco dessas dinâmicas, desses processos. E cabe também ao geógrafo se mostrar, né, como um elemento atuante nesse sentido. Então, acho que precisamos de mais voz ativa, né, de mais atuação nesse sentido para mostrar. Mas quando o educador mostra que aquilo tem a ver com a realidade do aluno, ele fala, puxa, entendi, né? É muito comum o aluno perguntar, puxa, professor, aconteceu isso, né? Isso tem a ver com a geografia, a gente acabou de falar sobre essa questão. Mostrar, por exemplo, um quadro, às vezes ele fala, puxa, isso daqui é uma obra de arte. Sim, mas essa obra de arte, ela tem uma interpretação que tem um viés geográfico. Então, cabe ao educador mostrar um pouco desses elementos, né? Fazer com que ele interprete como a geografia faz parte da realidade dele. A geografia é uma ciência de síntese? Então, você sabe que essa é uma discussão acadêmica que paira ainda hoje, né, nos departamentos de geografia. A ideia de síntese, ela é vista por alguns como um problema, né, de falar assim, de ter uma ideia de reducionismo. Mas eu acho que ela tem uma contribuição no sentido de fazer o elo, né? Síntese não no sentido pessimista da palavra, no sentido pejorativo, mas ela tem a possibilidade de fazer essa comunicação entre as várias disciplinas, de fazer essas interligações.
Então, eu acho que, em vez de ser de síntese, ela poderia ser vista como essa, né, de união, de inter-relação, de integração entre várias e várias correntes de pensamento, em vários tipos de ciência. Então, eu vejo, às vezes, alguém falar assim, mas a geografia, quando o próprio geógrafo pensa que ela é né, uma geografia de síntese, né, uma ciência de síntese, um ramo de conhecimento de síntese, ele está, de uma certa maneira, se colocando de maneira derrotada, eu vejo assim, né, de falar, puxa, outras ciências, outros ramos de conhecimento falam muito melhor do que a gente. Eu acho que não, acho que a gente também tem a possibilidade de mostrar que temos a nossa contribuição. Então, acho que ela é uma ciência integradora, né, de integração e não de síntese no mau sentido da palavra. Entendi. Na sua concepção, professor Axé, como o ensino de geografia está se desenvolvendo nas escolas do Brasil? Você vê uma evolução, uma melhora na maneira de se ensinar geografia? De uma certa maneira, sim. Comparado com a que eu estudei no ensino fundamental, acho que existe. Acho que o que dificulta muito, eventualmente, acho que o papel do professor de geografia é fundamental nesse sentido, né, de comunicar que a geografia tem uma relação muito importante com o cotidiano, né, com o lugar, com o entendimento do território, da paisagem, de fazer com que a pessoa entenda que aquele espaço onde ela convive, ela tem as relações mais finas, mais diárias, cotidianas, faz parte da geografia, né, desse indivíduo. Então, acho que o professor de geografia ele tem essa comunicação importante. E acho que houve uma evolução. Hoje as pessoas, os alunos, os próprios materiais didáticos, eles estão mais bem estruturados nesse sentido. Eu acho que a grande dificuldade que existe é a questão do tempo, de mostrar para o aluno, né, o tempo que a gente tem de desenvolver isso em sala de aula e de fazer com que ele interaja, de não ser uma coisa, por exemplo, expelida pelo professor. O professor, né, joga aquelas coisas para o aluno. Acho que é importante o aluno se sentir parte integrante daquilo. E às vezes os 200 dias letivos não são suficientes, né? A grade curricular não possibilita do professor trabalhar de uma maneira plena e absoluta, né, todos os recursos que a geografia pode trabalhar. Então acho que a questão do tempo, né, do ponto de vista do calendário, atrapalha um pouco. Mas a contribuição do professor e o entendimento do aluno relacionado à geografia é substancial. Fernando, assim, uma coisa que é muito, muito comum, né, eu ver alunos, eventualmente meus ou outras pessoas, falarem assim, eu quero prestar geografia. Né? Eu lembro sempre quando eu entrei na geografia, que minha mãe falou feliz, assim, para uma vizinha, olha, né, ele passou na Universidade de São Paulo. E óbvio que a vizinha ficou contente, né? Falou assim, nossa, que bom, e você passou em quê? Aí eu falei assim, em geografia. Eu falei muito empolgado. Ela falou assim, nossa, ela fez uma cara de, como é que você fez isso com seus pais, né, que investiram tanto tempo, dinheiro, né, se esforçaram, você passar em geografia, né? Hoje em dia não, hoje existe uma série de pessoas que falam, olha, eu quero prestar geografia. E eu fico muito feliz disso, né? Talvez pela maneira como a gente desenvolve os temas, eu falo, olha, a geografia que é ensinada na universidade é um outro caminho, tem um outro tipo de viés, mas acho que você pode, dentro da universidade, perceber tudo isso, né? Tenha consciência de que é diferente um pouco do que a gente fala em sala. Mas acho que houve uma melhoria bastante grande. Acho que temos que caminhar, né? E acho que é importante que o professor de geografia tente mostrar a ideia de totalidade do ensino, né? De mostrar todas as perspectivas que aquele assunto que ele está desenvolvendo tem no cotidiano daquele indivíduo. Até porque o estudo de geografia é muito mais abrangente do que se imagina. Então, a ideia sim. Antiga era medicina, engenharia e administração. Hoje você tem muitas carreiras nessa área de geografia? Eu acho que existe por parte das pessoas um certo temor de falar assim, puxa, mas o que a geografia permite? Né? Ela é tão versátil? Eu acho que a versatilidade ela existe. Não é? Tem pessoas que falam assim, eu posso ser um pesquisador? Sim, a pessoa pode se especializar numa das vertentes que a geografia tem. Eu quero ser um geógrafo, mas eu quero me especializar em cartografia. É uma carência que a gente tem dentro do mercado.
a própria figura do professor de geografia é uma figura que tem uma necessidade, né? Existe uma demanda por professor de geografia no mercado que às vezes as pessoas não percebem. Tem colegas meus que não se formaram em geografia e passaram a dar aula de geografia por causa dessa carência de mão de obra. Obviamente que existem especialidades, por exemplo, um professor, um geógrafo pode ser um climatologista, um biogeógrafo, e aí ele tem que buscar o seu espaço, né? Eu acho que existe essa possibilidade. Agora, se você me pergunta, grande parte dos formandos em geografia, eles vão passar em algum momento pelo magistério? Sim. Né? E acho que é importante também até passar pelo magistério, passar pela educação, para entender qual é o papel dele numa especialidade que ele venha a ter, como é que ele pode também fazer com que aquilo que ele desenvolve não se transforme em algo hermético. Né? Existe muito isso. Às vezes a pessoa está falando, um especialista está falando para ele mesmo ou para um grupo seleto. E acho que a informação e o conhecimento eles têm que ser expandidos, têm que cada vez mais se popularizarem para que as pessoas dialoguem mais sobre aquele tema. Então, acho que tem muito a ver com isso. Pessoas que entraram comigo na universidade, elas tinham um certo tipo de ojeriza, né? De falar, não quero ser professor. E eu logo no início, eu falei assim, eu quero ser professor. Acho porque eu gosto de falar, eu falo demais, se me deixar eu falo 24 horas, é uma coisa louca. E acho que eu gostaria realmente de criar esse tipo de elo com as pessoas, de falar, puxa, vamos compartilhar informação e conhecimento. Eu vou aprender com você, eu acho que eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Muitos alunos me ajudam eventualmente a compreender de uma outra maneira, né? Quando alguém me questiona uma coisa, eu falo, nossa, por que você pensou desse jeito? Né? Não tenho vergonha de falar assim, puxa, eu não sei, eu não pensei nunca dessa maneira. E acho que isso me faz repensar um pouco do que eu ensino. Então é um aprendizado permanente. Então muitas Constante. pessoas que eventualmente não quiseram ser professores passaram a ser professores. E até falaram, puxa, foi muito legal me tornar professor. Então acho que também faz parte da especialização do geógrafo. Ele também tem essa responsabilidade de comunicar. Nesse processo de ensino-aprendizagem, qual o papel, na tua opinião, do livro didático no ensino de geografia? Então, eu acho que o livro didático ele é um elemento importante, né? Ele faz esse elo entre o professor e o aluno. Eu acho que houve uma melhora muito significativa na questão dos livros didáticos, né? Exigências que o MEC efetivamente contribuiu para isso, né? Que os livros ficassem mais amplos, né? Não ficassem apenas numa única formatação. E acho que no caso do geógrafo, no caso da geografia, existe essa possibilidade de mostrar essa totalidade. Os livros didáticos eles evoluem muito nesse sentido, de mostrar que não é uma coisa fragmentada, né? Que a geografia ela tem essa multiplicidade. Então, é mostrar, por exemplo, para um aluno que aqui nesse estúdio nós temos uma consequência, por exemplo, de elementos geográficos. Existem elementos geográficos que direto e indiretamente estão presentes na sala de aula, numa sala, num estúdio como o nosso. Então, acho que o livro didático ele veio dar um upgrade, né? Veio alavancar um pouco mais e atirar eventuais preconceitos que os alunos têm. Hoje em dia, quando o aluno fala assim, qual é a capital de tal lugar? Eu falo assim, eventualmente eu não sei. Eu falo, não é essa coisa mais importante para mim, né? A gente pode pesquisar junto, vamos dar uma olhada, né? Eu acho que a coisa mais importante são os processos. E nesse sentido, o livro didático, e na nossa coleção a gente se preocupou muito com isso, né, na coleção Tempo, de mostrar que é importante criar pessoas que tenham conhecimento geográfico, mas sobretudo cidadãos. Né, que eles estejam inseridos e que ele possa contribuir dentro da sociedade dele de uma maneira positiva para essa cidadania e para a geografia de uma forma geral. Vendo dessa maneira, quais são, na sua opinião, você que está em contato direto com os alunos, as matérias que os alunos mais se identificam e aquelas que eles não querem nem ver? Eles não querem saber de Guerra Fria hoje em dia, provavelmente, mas tem tem matérias que eles gostam bastante? Assim? Tem. Eventualmente, hoje como as redes sociais, né, existe uma rapidez, né, uma velocidade muito grande de algumas informações, às vezes tem os temas do momento. Então, se acontece algum fato inusitado, por exemplo, sei lá, tsunami,
não é? Então isso, como passa a ser veiculado de uma maneira bastante significativa pelos mais variados meios de comunicação, cria-se uma curiosidade. E acho que isso também tem muito a ver com o ensino, né? A curiosidade. Você tem que aguçar a curiosidade. E também fazer com que o aluno busque, né, caminhos para, né, sanar essa curiosidade. A gente começa cada vez mais a ser um gerenciador, né, um articulista ali. Fala, puxa, mas você pensou desse jeito? Né? Por que será que desse jeito e não daquele jeito? Vamos juntar tudo isso. Né? Então ele vai aglutinando essas ideias. Mas às vezes, por exemplo, você tem um fato agora, frio, inverno. Então a pessoa fala, puxa, por que está tão frio assim? Né? Porque, eventualmente, o que é o El Niño? Às vezes tem algumas coisas que chamam atenção. Mas, de uma forma geral, os alunos eles gostam muito da geografia humana, né? Então, assim, chama atenção determinados fatos, fenômenos. A geografia econômica no sentido da desigualdade, né? E você falou de guerras, mas eles gostam de guerra. Gostam? Quando a gente não está inserido. Eu falo assim, você gosta de guerra porque a gente não faz parte quando é lá, né? Quando não é sendo lá bem aqui... longe da gente, né? Mas eles gostam dessa parte, eventualmente, de atualidades, de tentar entender um pouco desses fenômenos. Agora, eles têm um pouco de aversão à geografia física, né? Relevo. Relevo, quando eu dou aula de relevo, eu começo, vamos falar sobre relevo. Aí os moleques, ai, não. Eu falo assim, olha, tudo depende, e aí eu conto histórias para eles. Eu falo assim, eu odiava relevo também. Mas acho que tem essa participação, né, de fazer com que você desmistifique um pouco a dificuldade que ele tem. A gente também teve em algum momento. Eu falo assim, uma ciência nem sempre é prazerosa, tudo. Né? Você vai fazer uma universidade, nem sempre todas as disciplinas que você vai fazer são extremamente legais. Tem coisas que você gosta mais, tem coisas que você gosta menos. E eu digo que, quando eu cheguei na universidade, tinha vários anos que tinham geografia física, geomorfologia, por exemplo, né? E hoje eu trabalho com alguém que é especialista em geomorfologia. E num determinado momento eu falei assim, nossa, vou desistir da faculdade porque tem muita geografia física aqui. Mas aí eu falei, não, acho que eu vou dar uma chance. E quando eu digo que o aluno ele ajuda a gente a pensar sobre isso, num questionamento feito por uma aluna ou por uma ironia que ela fez na aula sobre relevo, eu comecei a me questionar. Eu falei assim, puxa, como é que eu posso ensinar de uma melhor maneira isso? Então, por exemplo, eu falei assim, nessa sala de aula, né, ou nesse estúdio aqui, a gente tem uma consequência do relevo, por exemplo. Falar qual tipo de relevo que predomina no Brasil? Planaltos. Né? O relevo planáutico é o que predomina no Brasil. E se nós vivemos num planalto, predominantemente nós vivemos no planalto, existem alguns elementos naturais que também passam pelos planaltos. Os rios, por exemplo. Então, o rio ele vai nascer no planalto e vai passar por desníveis. Na medida em que esses desníveis acontecem, a velocidade da água é maior. Se eu represo essa água, se eu coloco uma turbina ligada ao gerador, haverá a produção de energia elétrica. Grande parte da energia elétrica produzida nesse país vem das hidroelétricas. Por qual razão? Porque os rios brasileiros são rios planálticos e perenes, rios que não secam. Então, na medida em que você começa a aproximar esse assunto, que é um assunto chato, o relevo, e faz com que ele entenda que na hora que ele acende a luz, né, da sua casa, aquilo tem a ver com a geografia física, e isso faz parte também da realidade dele, você começa a desmistificar. No momento que eu começo a falar sobre isso, tem aluno que olha assim, ele olha assim para a luz, fala, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Então você começa, de uma certa maneira, a criar elementos didáticos para favorecer a compreensão daquilo que parece, eventualmente, algo intransponível. Existem maneiras e maneiras de lidar com o assunto. Então, acho que esse é o grande desafio, né, do professor, de buscar caminhos possíveis, de fazer com que ele entenda aquela informação, aquele conhecimento e aquilo que agregue valor ao conhecimento dele como um todo. Professor, quais recursos podem ser utilizados para dinamizar a compreensão dos estudos geográficos? Então, isso é uma das coisas que eu acho que mais me motivam assim, a buscar caminhos diferentes para ensinar um determinado assunto. Porque chega uma hora, Fernando, que eventualmente você já falou sobre aquele tema, mas você procura, né, buscar também estímulos para você.
Então, eventualmente, eu gosto muito de fazer correlações com a arte, né? A literatura, a música, o teatro, né? Eu fiz artes cênicas, então às vezes eu coloco um determinado tipo de texto que mostra aquilo que serve como um começo de conversa, né? Como um início, eventualmente, para a gente problematizar um determinado fenômeno, obviamente que caminhando para a geografia, mas aquilo serve de pretexto para a gente conversar um pouco sobre. Por exemplo, essa geração é uma geração que gosta de funk, né? Às vezes você pega uma música como essa, que às vezes eu não é um gênero que eu gosto muito, mas às vezes eu falo assim, puxa, vamos dar uma olhada, né, nisso daqui. Você pega, por exemplo, hip hop, hoje em dia uma prova da Unicamp agora colocou como obra literária um disco do Racionais MCs, né? Então você pega aquilo ali, tem uma crítica social, tem uma contextualização, tem um momento histórico em que aquela obra artística foi feita. Você pega um quadro, por exemplo, como o da Tarsila do Amaral, Operários, aquilo serve de pretexto, eventualmente, para você começar um diálogo com os alunos. Então, acho que existem esses recursos em que você aproxima o aluno, né, que você quebra um pouco daquela coisa extremamente compartimentada, quadrada, né, você começa a fazer correlações. Vidas Secas, por exemplo, é um livro fantástico, né? Quando você começa a falar sobre a questão do regionalismo brasileiro. Do começo ao fim, eu digo que é uma obra geográfica, né? A questão da migração, a questão do espaço onde essa família saiu, para onde ela deseja se dirigir, o espaço natural por onde ela passa. A própria linguagem, né? Você com a linguagem estabelecida ali dos diálogos entre os personagens, você fala, puxa, você consegue eventualmente ter uma ideia de qual é a condição socioeconômica desses cidadãos. Enfim, você consegue de uma certa maneira pegar um mapa e mostrar, falar, olha, de onde ele está saindo, para onde ele vai. Então acho que tem muitos e muitos recursos, né? Então eu faço muito esse tipo de ponte com a geografia, com a literatura, a geografia e a música, as artes plásticas. Então, acho que é um caldeirão. Como a gente falou, né? Essa multidimensionalidade. Com tanta diversidade num país como o nosso, torna-se mais fácil ensinar geografia? Acho Você que tem sim. muitos exemplos, né? Tem muitos exemplos e acho que a grande questão é de mostrar que existe uma totalidade, né? Nós temos muitos Brasis, né? Sim. Então, esses muitos Brasis, do ponto de vista tanto natural quanto do ponto de vista socioeconômico. Então, acho que cabe ao professor fazer essas correlações, né? Mostrar para o aluno. Eu tento humildemente fazer isso. Eu acredito que esteja fazendo muito bem. Não estaria tanto tempo dando aula e fazendo sucesso, escrevendo livros de sucesso. Acho que a gente também teve, com a Coleção Tempo, essa preocupação, né? De mostrar um pouco da nossa experiência e de qual geografia a gente acredita, né? Então, tanto Jurandir quanto eu buscamos, né, nos nossos diálogos, na concepção do trabalho, mostrar essa ideia de uma ciência multidisciplinar e multidimensional. O nosso papo com os autores de hoje conversa com o professor de Geografia, Axé Silva, sobre o ensino de Geografia no Brasil atual. Professor, a cartografia é algo dispensável para a compreensão geográfica? Dispensável? Não, jamais. É fundamental. Acho que esse é um problema, por exemplo, que hoje existe muito na educação geográfica. Todo e qualquer tipo de assunto geográfico pode ser representado, né? E eu digo para muitos colegas e para os meus alunos, eu reforço sempre essa ideia, que nós, eventualmente, somos analfabetos cartográficos. Existe uma necessidade da gente alfabetizar cartograficamente os alunos. Voltando à coleção que nós escrevemos, houve uma preocupação constante, né, de mostrar que todos os fenômenos que estão sendo estudados têm uma representação. E eu vejo muito isso, Fernando, que às vezes chegam alunos até assim, a sala, que eles não compreendem, né, a questão das cores, dos símbolos, das legendas, e às vezes por um viés que se desenvolveu ao longo da geografia, e aí é a meia-culpa dos geógrafos,
houve um esquecimento, um certo esquecimento. Então, praticamente uma geração inteira de estudantes foi, de uma certa maneira, cerceada desse ensino. A gente precisa sempre se preocupar em mostrar que aquilo, efetivamente, essa linguagem representativa, ela tem um elemento importantíssimo, né, dentro do dia a dia, da possibilidade de compreender aquilo que é representado e o que é real, né? Às vezes eu falo assim, puxa, vamos tentar mostrar uma cartografia de uma maneira diferente? Recursos digitais, por exemplo, às vezes um menino fala assim, mas a cartografia não tem grande importância. Eu falo, bem, então vamos pensar um pouco no Google Earth ou no Google Street View, né? Você consegue, através dessa geração que é muito digital, fazer com que exista também uma compreensão de que aquilo pode ser representado cartograficamente, né? Pensar na escala, né? Escala grande, escala pequena, às vezes o aluno não consegue entender isso. E acho que, às vezes, né, a gente precisava resgatar um pouco desses valores que são alicerces, são fundamentais e verticalizar a partir da representação. Faltou dar devida importância à cartografia no ensino eu acho de geografia? Que houve um... Eu falo da minha geração, né? Eu sou do final da década de 80, eu entrei na geografia e houve realmente, né? A gente tinha só a cartografia em alguns temas, algumas disciplinas, e aquilo, mesmo na própria geografia, houve um discurso mais humanista, né? E eventualmente houve uma falha, né, nesse sentido. Eu acho que a busca do equilíbrio entre esse elemento humano, físico e representativo precisa estar sempre ligado à mente do educador, do professor de geografia. Acho que a gente está tentando resgatar isso, porque às vezes chegam realmente alunos que são verdadeiros analfabetos cartográficos. Mostra o mapa para ele, já houve um caso muito significativo que me chamou muita atenção, e aí é um caso extremo. Mas uma menina, uma vez, eu ensinava algo sobre o Canadá e ela veio com uma dúvida, que ela estava com uma dúvida que ela me acusou de não ter ensinado direito. Ela queria saber, ela falou assim, Axé, você falou que tem tundra no Canadá. Eu falei, tem. Ela falou assim, não tem. Eu vi no mapa, você insistiu tanto de eu ver o mapa e eu vi que não tinha tundra. Eu falei, não, tem. Uma associação entre musgos e líquens que aparece geralmente no processo de degelo, no curto verão que existe no hemisfério norte, no extremo do hemisfério norte. E ela bateu o pé e falou que não. Eu falei, bem, então tudo bem, vamos abrir um atlas para olhar. E aí, no que eu abri o Atlas na divisão vegetal, né? na biogeografia, onde nessa representação não havia divisão dos países. E foi muito constrangedor, assim, tanto para ela quanto para mim, quando eu falei assim, localiza o Canadá para mim. E ela localizou na Mongólia. E quando ela colocou o dedo na Mongólia, eu falei assim, você tem certeza disso? Ela falou assim, tem, eu vi ontem. Aí eu falei, mas o mapa estava voltado para mim, né? Então eu virei o Atlas, mostrei a ela e ela falou assim, não, está aqui. Aí eu falei, bem, então realmente aí não tem tundra. Vamos começar de novo. Aí eu abri o mapa da divisão política e ela ficou assim, falou assim, mas estava ontem aqui. Aí ela saiu da Mongólia, foi um caminho muito curioso, Fernando, e aí criou um constrangimento mesmo, né? Ela saiu da Mongólia, passar pela Índia, passou pela África, viu o Brasil e viu com certa novidade, falou, não, o Brasil. E aí ela chegou ao Canadá. Aí eu falei, nossa, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, mas você tem uma dificuldade na representação e tal? Ela falou assim, olha, eu vim de uma escola pública que infelizmente não teve geografia ao longo de todo o meu ensino fundamental e médio. Então, quando você ensina algumas coisas, eu vejo assim, eu acho tão legal, mas eu me sinto uma estrangeira. Você às vezes fala de alguns termos e quando você coloca um mapa, às vezes eu falo, gente, o que é isso? Então ela se sentia envergonhada eventualmente de mostrar essa dificuldade. Então, é óbvio que isso é um caso extremo, mas que nós precisamos sempre ter um cuidado com relação a isso. Cabe a nós também, né, fazer com que exista essa demonstração de que tem esses vínculos todos. A representação, a possibilidade do diálogo, do texto, da relação que aquilo existe, né, tem com o cotidiano, direto ou indireto dessa pessoa. Então, esse caso dessa menina, e ela queria fazer medicina, né? Então eu falei, puxa, ela vai ter uma dificuldade muito grande.
Enfim, isso é um caso que me chamou muita atenção. A partir daquele momento, passou a ser uma constante. Em todas as minhas aulas eu falava, olha, vamos tentar aqui observar o que essas cores representam, o que esses símbolos representam, o que essas linhas, porque efetivamente, lógico, tem alunos que chegam lá sabendo, mas tem outros que não Tem um pouco sabem, mais de né, que têm dificuldade. Então acho que cabe a nós tentar criar uma homogeneização nesse sentido, elevando o nível. E não só no ensino da cartografia, mas eu acho que de todas as matérias que abrangem a geografia, a tecnologia sempre é muito aliada, né? Eles estão muito próximos da tecnologia, sabem lidar muito bem com a tecnologia. Eu acho que as duas coisas conectadas facilitam o ensino. Então, você sabe que eu sou... obviamente, todos nós mexemos com a questão da internet e tal, com essa digitalização da vida, né? Mas eu brinco às vezes que eu falo que eu sou um cara analógico, né? Cinquentenário, então, pô... Às vezes ontem eu falei com um amigo e falei assim, ai gente, eu perdi o seu telefone, achei que tinha perdido, mas não estava aqui, estava em algum momento lá, estava na nuvem, sei lá onde estava. Mas você sabe que às vezes a gente tem um preconceito, né, em relação a essa questão das vias digitais. Obviamente que aí cada professor tem o seu modus operandi, mas eu acho que é um instrumento importante. Eu lembro sempre tenho professores, eu também tenho ressalvas no uso do celular, no uso dos instrumentos, dos iPads da vida e tal. Eu falo assim, olha, vamos usar só no momento que eu solicitar, vamos abrir aqui uma imagem, olha, essa imagem está aí, você pode acessar e tal. Ou então projeto isso, eu espelho, né, eu faço com que exista ali uma imagem de um site que eu acredito que seja importante para eles e tal, buscando sempre as fontes primárias, enfim. Mas uma vez eu lembro de uma aluna que aconteceu uma coisa muito curiosa. E aí eu comecei a falar, puxa, isso daqui é um instrumento que eu posso usar a favor da aula. Juro, Fernando, ela não saía do celular, não saía. E aí o meu desafio naquela aula foi fazer com que aquela menina prestasse atenção no que eu estava falando. Então eu cheguei e estava falando sobre a industrialização brasileira, comentando um pouco sobre o processo de industrialização, e aí chegou um determinado momento em que eu falei para eles que nós tínhamos um carro, né? Chegamos a ter um carro que era a Romizeta. E eu comentei, falei, a Romizeta é um carro pequeno, cabiam 3 pessoas magras lá dentro, era um carro diferente, porque abria, né? A porta frente. era uma porta que era, assim, o volante era escamoteável, era quase um iglu, né? É um carro muito pequeno, a pessoa fica lá dentro. Contei a história e tal. E aí eu falei assim, eu não tenho a imagem aqui, mas se vocês quiserem ver no Google Imagens, dá uma acessada. Juro, a menina fez isso assim, ó. Ela estava escutando, ela olhou para mim e começou a mexer. Aí, não deu 10 segundos, ela falou assim, professora, é essa aqui a imagem? Eu falei assim, aham, é essa Romizeta. E aí eu tinha comentado, né, nessa sequência, falei assim, mas é um carro que não se produz mais, é um carro de colecionador. Aí ela falou assim, então, parece que na feira de Frankfurt está um carro conceito, vai ressuscitar a Romizeta. Na feira do automóvel de Frankfurt. Então, olha só que coisa curiosa. Eu tentei acionar um mecanismo dela, né, que ela não soltava do celular. Tem professor que expulsa o aluno e tal. Falei, puxa, eu vou tentar fazer com que ela preste atenção em mim. Quando eu acionei eu acho que eu cliquei lá o on dela, né? Dei um on nela. Falei assim, dá uma acessada no Google Imagens para você ver. Quando ela falou assim, isso faz parte da minha linguagem, ela acionou aquilo que eu tinha sugerido e achou uma coisa que eu não sabia. Então ela agregou valor à aula de uma maneira que eu nem imaginava. De repente, é a maneira com que ela aprende melhor. Então, eventualmente, a gente tem que também se despir dos nossos preconceitos, de acreditar que a aula é um acontecimento em que você, professor, pode trazer determinados instrumentos e mecanismos para fazer com que o aluno entenda, mas ele também pode trazer coisas inovadoras, né? Às vezes tem uns alunos que mostram umas coisas para mim e falam assim, poxa, isso daqui é bacana, hein? Eu não sabia que existia. Não tinha visto, porque eles estão sempre em contato. Eles estão sempre em contato. Então, uma vez a gente foi construir um gráfico, né? E eles tinham lá uns sistemas que eles falavam, pô, professor, mas a gente pode colocar isso assim, 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 assim. Nossa, bacana, vai aí na sua. Vamos. Então, saiu melhor do que eu esperava. Então, acho que a gente precisa, e eu falo isso para mim todo dia,
Precisamos nos despir dos preconceitos, achar que eu tenho toda a geografia do mundo. Não, não tenho. E os mecanismos, isso que é uma coisa que é bacana. Todo dia a gente acorda sabendo menos. É verdade. Então, a gente precisa ter essa curiosidade, né? Acho que isso me movimenta até hoje, a curiosidade geográfica de compreender as coisas que estão acontecendo agora e com linguagens diferentes. Esse é um dos desafios do professor de geografia, Sim, né? sim. Quais são os principais, na tua opinião, os principais desafios do professor de geografia do século XXI? Nossa, eu acho que eu tinha comentado essa questão de tentar mostrar essa totalidade de uma maneira em que o aluno também seja um agente de criação geográfica, né? De que ele entenda, né, o processo de desenvolvimento geográfico, ele inserido, ele como sujeito e objeto. E acho também que, no caso do próprio geógrafo em si, né, eu acho que ele precisa ter uma noção. Hoje, os geógrafos eles não podem se acobertar, né? Acho que, às vezes, a gente está perdendo espaços, não perdendo espaço, mas mostrar que nós temos a contribuição como intelectuais, de mostrar, de sermos agentes transformadores. Você disse mesmo, né, essa questão do meio ambiente, onde estão os geógrafos, né, para dar sua contribuição? Temos essa questão demográfica, né, o censo, qual a contribuição que nós podemos dar a essa questão? Enfim, a questão de planejamentos, seja um planejamento ambiental, um planejamento urbano. Às vezes existe muito dos geógrafos essa coisa de farei estudos para ter titulações, mas fica uma coisa engavetada, né? Fica ali dentro da universidade. Acho que a gente precisa cada vez mais nos colocarmos como agentes ativos do processo e colocando mesmo aquilo, mesmo que a pessoa eventualmente, um geógrafo não vai querer dar aula, mas que ele exponha aquilo de uma maneira tal que contribua também para a educação. Essa ideia da totalidade hoje, por incrível que possa parecer, é dada pelos livros de geografia. Os livros didáticos de geografia, a nossa coleção, por exemplo, teve essa preocupação, né, de mostrar essa totalidade. Ou fazer uma proposta, né, de geografia que tenta vincular essa totalidade. Mas acho que cabe a nós, geógrafos, mostrarmos também outras características, né? Acho que ficar num discurso hermético é ruim, tanto para o ensino quanto para o próprio papel do profissional da geografia. Tem que expandir. Acho que esse é o desafio. Professora Shell, o que os professores que estão te assistindo podem esperar desse material produzido por você para que eles se tornem professores melhores a cada dia, professores do século XXI, de acordo com a importância do ensino de geografia? Então, assim, eu e o Jurandir, né, o Jurandir e eu temos uma relação muito curiosa, né? Eu acho que criamos uma harmonia e um discurso, um diálogo bastante grande nesse sentido, de tentar mostrar de fazer uma geografia moderna, uma geografia em que se quebra um pouco dessa relação de ser decoreba ou coisa que o vale. Acho que tentar mostrar um pouco dessa dinâmica. Acho que a coleção tem essa preocupação de criar cidadãos melhores. Obviamente que o papel do professor de geografia de fazer essa ponte, ela é fundamental. De mostrar também que o aluno ele tem uma capacidade de ser um elemento criador de geografia, ele é um elemento atuante dentro desse processo, como eu disse, sujeito e objeto daquilo que ele está estudando, ele vai sentir dentro da coleção, ele está lendo, ele está estudando, mas ele fala assim, puxa, eu estou inserido nisso, né, direto ou indiretamente. E acho que a própria editora, né, também as pessoas envolvidas, os editores todas as pessoas que participaram, elas também acreditaram nisso, né, numa proposta de uma geografia que tenta dialogar, tenta fazer essa ponte entre o tradicional e a ruptura, né, o tradicional e o moderno, o contemporâneo. E acho que, enfim, humildemente a gente tenta mostrar isso. Claro que a obra é uma obra sempre em transformação, né? É óbvio que a gente, ao olhar, como é uma cria, né, que a gente acredita nisso, mas sempre a gente está pensando em estabelecer novos diálogos. E é obviamente que quem, né, tiver contato, sempre ao olhar pela obra, vai falar assim, puxa, isso daqui é muito interessante, isso daqui também pode ser, né, a contribuição pode crescer dessa maneira. Nós fizemos dentro dessa coleção algo que a gente gostou muito, né? Que foram vídeos, como se fossem estudos do meio, porque a gente sentiu a necessidade de trazer a determinados aspectos
dinâmicos mesmo, né? Então, tem tanto vídeos de geografia física quanto de geografia humana, em que o aluno ele vai se sentir mais próximo daquilo, né? De falar, puxa, eu estou inserido diretamente dentro desse processo. Então, acho que teve essa possibilidade, esse diálogo com as artes, a possibilidade da imagem, da ação, né? De fazer com que ele se sinta atuante, um aluno e um professor atuantes dentro do sistema, dentro da coleção que a gente criou. Espetacular. Professor, prazer conversar com você. Tudo meu. Muito bem-vindo ao não nosso tenha, estúdio. Como eu disse, eu falo muito, não sei se... Mas a sua fala é sempre muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigado pela tua presença. Até a próxima. O programa Papo com os Autores fica por aqui. Hoje nós conversamos com o professor Axé Silva sobre geografia, o ensino da geografia no Brasil atual. Ficou com dúvida? Tem alguns questionamentos? Acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau.